Eu convido você a abrir a palavra de Deus conforme escreveu o evangelista Marcos. Caso você não tenha acompanhado os sermões anteriores, neste livro nós estamos tratando ele de forma sequencial, desde o primeiro versículo do primeiro capítulo e vamos assim até o final. Se você não acompanhou as mensagens anteriores, entre no nosso canal no YouTube, estão todas lá. Hoje trataremos da porção do texto que vai dos versos 21 a 34 do primeiro capítulo. Marcos 1, de 21 a 34. Peço que você acompanhe a leitura que eu falei da palavra do nosso Deus. Acompanhe com atenção. O texto diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele a ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido e amado Pai, obrigado por essa palavra que chegou até nós, escrita pelo evangelista Marcos. Obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de lê-la e aprender dela. Fala aos nossos corações, é o que te pedimos nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Autoridade. O que é que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavra, autoridade? Certamente para muitos, nos tempos conturbados em que nós vivemos, significa perda de liberdade. Ou então, para uns, significa uma submissão indesejada. Ou é vista como uma relação muito mais próxima, por exemplo, do autoritarismo do que do respeito ou da reverência. Isso acontece porque muitos de nós, ou todos nós, temos a tendência em querer ser egocentristas, de dar ordens e não segui-las, de demonstrar, de ter poder e não estar debaixo do poder de alguém. Inclusive, na época em que nós estamos aqui de carnaval, deve ter muita gente reclamando com as autoridades, porque muitas restrições esse ano aconteceram por conta da pandemia, restringindo as festas e tudo mais. Atualmente eu estou assistindo com a Carisa a série chamada The Crown. Não sei se você já ouviu falar, é uma série que mostra a vida da monarquia da Inglaterra, cuja maior autoridade ali que eles mostram é a rainha Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. O início da série vai mostrar o quão pesado é o fardo que ela recebe em suas mãos, de toda a autoridade que foi dada a ela ali. E ao mesmo tempo em que mostra toda essa autoridade que ela recebe, mostra também que não provém dela, Elizabeth,
é uma autoridade, é uma função, é uma autoridade que vem da função que ela ocupa de rainha. Eu achei muito interessante um episódio específico em que a irmã dela, chamada Margarete, um pouco mais nova, ela tem que substituir a rainha porque a rainha foi viajar. Então, essa jovem, ela quer demonstrar personalidade, mostrar quem ela é. E então, ela muda os discursos para a sua própria forma de falar, ela muda o seu jeito de falar ali para que as pessoas possam ver a ela e não ver uma substituta da rainha. E acaba que fazendo dessa forma, ela muitas vezes fala o que não devia, ela desagrada algumas pessoas e logo é substituída. E aí quando a rainha retorna da viagem, ela tem que chegar para a irmã e falar: olha, eu preciso que você dê um comunicado para as pessoas que você desagradou com aquilo que você falou, pedindo desculpas por isso. E aí elas discutem nessa conversa e a sua irmã tenta se justificar falando: olha, eu quis trazer foi mais personalidade, porque você não mostra personalidade. Eu quis dar mais cor, eu quis fazer a monarquia brilhar. E a Margarete, a Elizabeth, a rainha, simplesmente responde para ela: a monarquia brilhar sim, não o monarca. Essa cena mostra o que acontece com muitas das pessoas que estão no poder e que exercem a autoridade. Elas tomam aquilo para si, esquecendo que aquela autoridade foi conferida a elas e não provém delas mesmas. E é uma função para exercer para outras pessoas. Esquecem que toda a autoridade no céu e na terra, ela provém do único que pode conferi-la a quem ele quiser, que é o próprio Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. E hoje no texto que nós lemos, a gente vai ver um pouco dessa autoridade. A autoridade do Senhor dos Senhores, mas também é a autoridade do humilde servo sofredor. A autoridade que encanta, como nós lemos, mas também muitas vezes amedronta. Em resumo, o que a gente vai aprender nesse texto de hoje é muito simples. Jesus é a maior autoridade perante a qual nós devemos nos curvar. Jesus Cristo é a maior autoridade perante a qual nós devemos nos curvar. E a gente vai ver 3 coisas a respeito dessa autoridade. A primeira delas é a respeito do tipo de autoridade que Cristo exerce. Veja aí mais uma vez os versos 20 e 21 do nosso texto. Desculpa, 21 e 22 do nosso texto. E depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, nós estamos no início aqui do Evangelho de Marcos, no princípio do ministério de Jesus Cristo. A gente viu, por exemplo, lá no batismo de Jesus, a inauguração desse ministério, mas também aquilo foi o comissionamento de Jesus pelo Pai nesse mundo. O Pai lhe deu uma missão e ele disse antes ali: esse é o meu filho amado, aquele em quem eu tenho prazer. Aquele ato era uma espécie de delegação de autoridade também do Pai para o Filho. E aqui no nosso texto nós veremos Jesus começando a exercer a sua autoridade no seu ministério. Cristo ele chamou discípulos para acompanhá-lo também, para que eles aprendessem debaixo da autoridade dele. Mas que autoridade é essa? Vejamos. Nosso texto inicia dizendo então que Cristo foi para Cafarnaum. E essa cidade era relativamente grande ali para os padrões da região em que Jesus estava, que era a Galileia. E era um ponto estratégico de Jesus ir para ali, porque Cafarnaum era uma cidade que ficava diretamente na rota comercial da região. Era o início da rota comercial que adentrava a Galileia e posteriormente a Judeia. Então muitas pessoas passavam por ali. Certamente a mensagem de Jesus ia alcançar muita gente. E se alcançasse uma pessoa que estivesse em viagem,
A mensagem ainda poderia ser levada para mais e mais lugares. Então era um ponto estratégico que Jesus assumiu para iniciar o seu ministério. E Jesus então foi logo para a sinagoga cumprir um dos seus principais objetivos, que é pregar a palavra de Deus. A sinagoga, diferente do templo, onde se executavam os sacrifícios, era um lugar específico para pregação da palavra, para discussão acerca da palavra, para se falar, ouvir, discutir a respeito da palavra de Deus. E assim que deram a oportunidade para Jesus, certamente ele deve ter aberto a Bíblia, lido algum texto e começado a expor a palavra de Deus, a explicar e aplicar naquele local. E o nosso texto diz que as pessoas ficaram maravilhadas com Jesus ensinando e pregando. E o porquê disso? Porque ele ensinava, o texto diz, como quem tem autoridade para fazer e não como os escribas. Aqui é a primeira vez que aparece essa palavra autoridade. O que significa essa autoridade? Se a gente pega o significado do termo grego, a melhor resposta seria alguém que faz algo por meio de um poder que foi conferido a essa pessoa, ou seja, por meio de uma autorização. Vou dar um exemplo para facilitar. Se um ladrão entra na sua casa, ele não tem autoridade para fazer isso. Ele pode ter poder para fazer isso, mas autoridade não. Por quê? Porque ninguém o autorizou a fazer aquilo. Mas se, por exemplo, um policial, no meio de uma busca judicial, ele entra e invade a casa de um suspeito, ele tem autoridade para fazer aquilo. Porque certamente uma autoridade ou um juiz provavelmente deu essa autorização para que ele entrasse nessa casa. Então a autoridade tem a ver com poder conferido, autorização conferida. E quem foi que deu essa autorização, esse poder a Cristo? O próprio Deus, como a gente viu lá no batismo. O próprio autor da palavra. A palavra, a mesma palavra que Jesus estava ensinando e explicando. Então imagine só, talvez você imagine uma cena em que você esteja discutindo sobre um livro ou a respeito de um filme ou de uma série que você gosta com alguém, e na cena em discussão, um fala, não, aquela cena ali estava querendo dizer isso, enquanto o outro fala, não, aquela cena ali estava querendo dizer aquilo. E aí, no meio da discussão, chega ninguém menos que o autor. Chega ninguém menos que aquele que inventou aquilo lá, o filme, o livro ou o que for. E aí ele vem e diz, na verdade, o que eu quis dizer foi isso aqui. A discussão acabou. Acabou a discussão. Porque ele é quem tem toda a autoridade para dizer sobre aquilo que ele mesmo criou. É por isso que devia ser algo muito especial ouvir Jesus Cristo ensinando e pregando a palavra de Deus. Porque Jesus, além de ter toda a autoridade conferida a ele pelo Pai, ele também é o próprio autor das Escrituras. Então, certamente ele devia ensinar com propriedade, sabendo o que estava falando. E não há outra reação para as pessoas que queriam ali ouvir da palavra, ouvindo da melhor pessoa possível para expor a palavra. Eles se maravilhavam, eles ficavam admirados, é o que o texto nos conta. E os escribas, a quem eles comparam a Jesus, eles falam, que Jesus ele estava como quem tem autoridade, diferente dos escribas, que provavelmente eram os que falavam mais vezes ali na sinagoga. Então os escribas deviam ser aqueles pregadores talvez mais técnicos, sabe? Que até deviam ter muito conhecimento, mas conhecimento da letra. Mas deviam falar muitas coisas, às vezes triviais, devagar em alguns assuntos de pouca importância e às vezes até colocar seus próprios interesses naquilo que eles estavam falando. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele ensinava as pessoas com autoridade, é isso que elas reconheceram, falando aquilo que era realmente verdadeiro, que era importante, que talvez fosse facilmente aplicado ao coração, porque ele sabia os pontos do texto que eram importantes de ser ditos e lidos. Jesus,
ele certamente falava também dele mesmo. Mas falar dele é importante, porque ele sabia que é ele o único caminho que leva a Deus. Meus irmãos, esse é o tipo de autoridade que Jesus mostra, que Jesus exerce aqui. Não é uma autoridade de, por exemplo, âmbito familiar, como de um pai. É muito maior do que isso. Não é também uma autoridade, talvez, de âmbito nacional, como de um presidente ou de um rei. Não, é muito maior do que isso também. Também não é uma autoridade meramente intelectual, como, por exemplo, alguém que até pode ser reconhecido mundialmente por aquilo que pensa e fala. A autoridade de Jesus é maior do que todas essas, porque ela é soberana, ela é total, ela é divina, a autoridade de Cristo. Não há tipo de autoridade maior do que a que Cristo exerce. E aí eu me pergunto, então por que é que tantos cristãos, muitas vezes, até entram em parafuso quando, sei lá, a Globo fala alguma coisa, ou quando um cientista dá alguma declaração, às vezes pior, às vezes até um amigo do trabalho fala alguma coisa que às vezes tenta contradizer o que a Bíblia diz. É porque muitas dessas pessoas ainda não entenderam a questão de autoridade aqui, em primeiro lugar. Meu irmão, é óbvio que nós não devemos seguir a Bíblia de uma maneira simplesmente cega. A gente tem que procurar estudar e explicar da melhor maneira possível e da maneira mais racional possível. A própria Bíblia diz isso, que nós temos uma fé que é racional, ela é explicável. A gente tem que entender de fato. Mas a maior autoridade não é o que a imprensa diz, não é o que o presidente diz, ou não é o que a ciência diz, como hoje está muito em voga. Mas é a Bíblia. Meus irmãos, os homens erram constantemente. A ciência já errou diversas vezes. Mas a Bíblia, meus irmãos, todos os questionamentos possíveis são sempre explicáveis. Isso é importante para nós. Por exemplo, vocês aqui ouvindo o sermão que eu estou trazendo, vocês não podem ouvir aqui simplesmente aceitando cegamente o que eu estou dizendo. É claro que eu tento estudar e fazer o meu melhor para trazer o sermão aqui, e eu também falo debaixo da autoridade da palavra de Deus. Mas, então vocês têm que olhar com atenção para ver se tudo o que eu estou falando, de fato, combina com aquilo que está escrito na palavra de Deus. A gente tem, por exemplo, um exemplo muito grande na própria palavra, que são os bereanos, que são aqueles que ouviram a pregação dos apóstolos muitas vezes, e o que eles faziam? Eles, peraí, deixa eu ver se está certo isso aí que eles falaram. E procuravam e liam na Escritura para saber se estava de fato lá. A autoridade não sou eu, a autoridade não é a liderança dessa igreja. Em primeiro lugar, a autoridade é da palavra divina, e essa é a autoridade de Cristo Jesus. Tanto que o Cristo Jesus é chamado lá por João, no seu evangelho, de a própria palavra. Ele tem toda a autoridade. Essa é a primeira coisa que a gente tinha que ver nessa noite. A segunda é a dimensão dessa autoridade de Cristo. E com dimensão, o que eu quero dizer com isso? É a abrangência dessa autoridade e o que ela alcança para os determinados fins a que ela é aplicada. Por exemplo, em todos esses versículos que nós lemos aqui, Jesus exercendo a sua autoridade, ele exerce para vários fins diferentes. O primeiro que aparece aí no texto é a autoridade para ensinar, como nós vimos nesse primeiro ponto. Mas Jesus, ele não é só um mestre da lei. Jesus, ele não é só um intelectual, um homem inteligente, ou talvez, como ele é muitas vezes chamado, de um bom filósofo, como Platão ou Aristóteles. Não, Jesus é muito mais do que isso. A autoridade dele se estende além disso. Veja aí, por exemplo, a partir do verso 23, o segundo fim a qual a sua autoridade é exercida.
Verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. O texto diz, meus irmãos, que logo ou rapidamente ali, enquanto Jesus estava falando, apareceu um possesso de espírito imundo e começou a gritar na sinagoga. Interessante que os espíritos imundos, eles conhecem a Jesus. Eles sabem quem é Jesus. Tanto que o Espírito diz aqui: o que é que nós temos contigo? O que a gente tem em comum, Jesus Nazareno? E interessante que ele fala aí no plural, como se ele estivesse representando a todos os demônios, todos os espíritos demoníacos aí. E ele usa o nome de Jesus e o instiga também, dizendo: você veio para nos destruir? Porque eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. É como se o espírito imundo aqui ele estivesse com medo. E aí, para tentar vencer isso daí, essa situação em que ele se encontrou, ele tentou intimidar Jesus na frente de todas as outras pessoas, não parando de falar em nenhum momento, instigando, intimidando a Jesus Cristo. Mas perceba aí como é a autoridade de Jesus. Ele simplesmente o manda se calar e sair do homem. E é assim que acontece. Isso era impressionante. Sabe por quê? Porque os relatos da época mostram que quando acontecia algo de precisar expulsar o demônio de alguém, exorcismos, né, como isso é chamado, as pessoas que eram incumbidas de fazer o exorcismo, elas levavam horas para retirar o demônio de alguém. Por quê? Porque elas preparavam longos rituais, elas utilizavam métodos e mais métodos para tentar fazer com que desse certo aquilo que ele estava se preparando para fazer. Mas, meus irmãos, pode ser o que for, sal grosso, incenso, mergulhar no rio à meia-noite. Jesus ele não precisava de absolutamente nada disso. Basta uma palavra e os espíritos se rendem e o obedecem. É por isso que as pessoas se impressionaram com Jesus Cristo. Mais uma vez o texto diz que elas ficaram maravilhadas com aquilo que viram, chegando até a se perguntar: o que está acontecendo aqui? O que vem a ser isso? É uma nova doutrina? Por que é que com autoridade ele consegue falar e os espíritos simplesmente o obedecem? Mas a dimensão da autoridade de Jesus não para aí. Ele tem autoridade intelectual para ensinar, ele tem também autoridade espiritual, vamos dizer assim, mas agora o texto mostra também que ele tem autoridade sobre o mundo físico também, tal como sobre o corpo de alguém. Olha o que o texto diz nos seguintes versículos, a partir do 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Meus irmãos, logo após o evento da sinagoga, Jesus vai para a casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava doente, com febre. E Jesus ele não precisa de remédios.
Ele não precisa de usar rituais, ele não precisa de usar métodos. Ele simplesmente com um toque, ele a toma pela mão e a febre se vai. Ela é curada. Certamente os vários outros que estavam acompanhando ele no cair da tarde, como o texto diz, que foram até ele para ser curados, Jesus também não deve ter tido a menor dificuldade. Ele rapidamente, com uma palavra ou com um toque, ele curava e expelia demônios. Meus irmãos, a dimensão da autoridade divina é essa. Jesus, ele não é um mero mestre, ele é o maior dos mestres. Ele não é um mero pastor, um homem de poder espiritual. Ele é o próprio Deus. Ele não é um mero médico, ele é o médico dos médicos. Não importa como, onde, o que e o porquê. A nossa primeira fonte, a primeira pessoa a quem a gente tem que recorrer sempre é a maior das autoridades. É o nosso mestre Jesus, é o nosso supremo pastor, é o nosso médico dos médicos. Ele é a nossa primeira opção. É a ele em quem a gente deve chegar e recorrer para que ele nos ajude a tratar daquilo que nós temos dificuldade, porque ele é a maior autoridade. E uma coisa importante para nós aqui também, meus irmãos, não reconheçam essa autoridade de Jesus apenas por reconhecer, mas dependam dela, recorram a ela em todo e qualquer momento. Tem uma frase interessante, um dito interessante do reformador Martinho Lutero, que certa vez ele disse algo muito importante para a gente refletir. Ele disse assim: a vida cristã, ela é feita de pronomes possessivos. Como assim? Uma coisa é você afirmar, Cristo é Salvador. E outra inteiramente diferente é dizer, Cristo é meu Salvador. A primeira, até os demônios conseguem dizer, mas somente o cristão verdadeiro pode dizer a segunda. E é justamente isso que a gente viu nesse texto. O espírito imundo diz, ele é o santo de Deus. O espírito imundo reconhece a divindade de Cristo. Mas quando Cristo faz um milagre, as pessoas se dizem maravilhadas e até impressionadas, mas ao invés de reconhecerem a divindade de Cristo, ao invés de falarem você é o Filho de Deus, você é aquele que veio para nos salvar, o que elas dizem? Deve ser uma nova doutrina, deve ser um novo ensinamento. Tome cuidado, meu irmão. Há quem se maravilhe com o que Cristo faz, mas não com quem Ele é, de fato. E Ele é Deus, Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os âmbitos da sua vida. Ele tem autoridade para te instruir, para te guiar, para te conduzir por onde for, para resolver os seus problemas. Não escolha outro caminho. E também não ache que é um simples método, uma simples coisa legal que apareceu escrito num livro antigo. Não. Ele é Deus. Vá diretamente a Ele, sempre. Bom, já falamos do tipo da autoridade de Jesus, da dimensão da autoridade dele, mas ainda tem uma terceira coisa importante para a gente olhar nesse texto. A finalidade, o objetivo principal da autoridade de Jesus nessa terra. Quando a gente viu os dois primeiros pontos, a gente passou rápido por algumas partes do texto que elas dizem um pouco mais do que aparentam aqui. Vamos ver alguns versículos de novo com mais atenção. Eu não vou reler os versículos, mas eu vou apontar para você dar uma olhada junto comigo. No versículo 21, o texto diz que Jesus logo foi ensinar na sinagoga. Ou seja, isso quer dizer que ele tomou uma iniciativa para ir para lá e pregar a palavra.
Mas veja a diferença de quando o texto fala do espírito imundo no versículo 23. Fala que ele simplesmente apareceu ali, aquele espírito imundo. Não foi Jesus que foi até ele. Não foi Jesus que estava procurando. A mesma coisa no caso da sogra de Pedro. Lá no versículo 30, diz que foi alguns eles ali que falaram para Jesus a respeito da situação dela. Talvez os próprios discípulos, e aí eles o levaram até lá. Não era Jesus que estava procurando. A mesma coisa no versículo 32, quando diz que trouxeram a Jesus vários enfermos e endemoniados. Perceba então que para ensinar, para pregar a palavra, Jesus ele toma a iniciativa e vai. Isso mostra para nós que isso é essencial naquilo que ele veio fazer nesse mundo, ensinar e pregar a palavra. Mas quando se trata dos milagres, de expulsar demônios, de curar, Jesus ele não toma a iniciativa. Simplesmente as coisas vêm até ele e ele não rejeita fazer essas coisas. Mas isso nos mostra que são coisas secundárias no ministério dele. No próximo sermão a gente vai ver isso ainda mais explicitamente a esse respeito. Além disso, uma outra questão importante para nós é como Jesus se dirige aos espíritos imundos. Você deve ter percebido aí na leitura. Por exemplo, no versículo 25, ele não só fala, sai desse homem. Ele fala uma coisa antes. Ele diz, cala-te. Ele manda se calar antes. A mesma coisa lá no versículo 34. Ele enfatiza para que eles não falassem, porque eles sabiam quem era Jesus. E Jesus, meus irmãos, ele sabia que quanto mais rápido corresse a informação de que ele estava sendo chamado de o Filho de Deus, o Santo de Deus, o que de fato ele é, mas mais rápido ele seria perseguido e mais dificuldade ele teria para cumprir a sua missão. Tratando da sua missão, nós estamos chegando na finalidade. Porque essas duas coisas que eu falei aqui desses versículos, elas têm total relação com a finalidade da autoridade que o Pai conferiu a Jesus para ele exercer nessa terra. Curas, exorcismos, milagres, em geral, são apenas consequências da missão que Deus, o Pai, deu a Jesus. Acima de tudo isso, Cristo veio cumprir uma missão específica. A missão de morrer numa cruz e pagar pelos pecados de todo aquele que crê. E para isso, ele precisava pregar o evangelho, pregar o arrependimento de pecados, ensinar que é preciso crer nele para se ter salvação. E ele precisava, então, ensinar essas coisas para o máximo de pessoas possível antes da sua morte. E preparar também alguns discípulos, os quais ele chamou, para darem continuidade a isso. Então, meus irmãos, quando Jesus expulsa demônios pela força de uma só palavra, ele demonstra que ele pode fazer aquilo de fato. Mas é muito mais do que um simples homem com poder espiritual. Ele é aquele que não só pode expulsar demônios, ou expulsar um espírito imundo, mas ele pode te lavar de toda a imundície do seu pecado. Quando Jesus ele cura, tal como ele curou a sogra de Pedro, o que aconteceu? O texto diz que ela logo passou a servi-los. Ele está mostrando aqui com isso que a sua cura é muito maior do que a de um médico comum. Ele não precisa dar remédios que te deixem meio grogue, ou então usar algo que possa trazer vários efeitos colaterais para você. Não, ele cura por completo. Ele é aquele que diz, eu posso curar as feridas do seu corpo melhor do que um médico, mas mais do que isso, eu posso curar completamente as feridas do seu coração. Aquele que é curado por Cristo, mas que tem uma verdadeira e completa cura, tanto do corpo quanto da alma, é logo capacitado a servir. Tem um pastor que eu gosto muito dos escritos dele,
lá do século XIX, chamado John Charles Ryle. Ele foi pastor lá da igreja de Liverpool, na Inglaterra. Certa vez ele disse: a alma enfermada pelo pecado não é meramente curada para então ser entregue a si mesma. Ela recebe um coração totalmente novo, um espírito reto, sendo capacitada a viver de modo que agrade a Deus. Esse é o objetivo final de Jesus. Essa é a finalidade dele. Ele veio obedecer ao Pai, cumprir sua vontade e recebeu dele toda a autoridade para isso. Com essa autoridade ele ensina, ele cura, ele expulsa demônios. Mas mais importante do que isso, ele salva almas do inferno. Ele restaura vidas por completo. Meus irmãos, eu não sei qual autoridade vocês têm seguido na sua vida. Ou se você tem até procurado não seguir nenhuma autoridade, porque tem gente que é assim, que prefere seguir aquilo que vem do próprio coração e seguir por conta própria. Bom, eu preciso te dizer que esse não é o melhor caminho para se seguir. Há um caminho muito mais excelente, um caminho que leva a um futuro de alegria eterna. Basta você se sujeitar e crer na autoridade correta. Hoje nós vimos que a autoridade é essa. Cristo tem um tipo de autoridade diferente de qualquer outro. Ele tem autoridade divina, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A dimensão da sua autoridade é sobre, para usar a frase de um grande pastor chamado Abraham Kuyper, qualquer centímetro quadrado desse mundo, pois não há nenhum qualquer em qual não possa dizer Jesus Cristo é meu. Essa é a autoridade dele. Mas vimos também que a finalidade principal da sua autoridade era vir a esse mundo para cumprir a sua missão de pagar os pecados que nós, pecadores, não conseguimos pagar por nós mesmos. E isso, meus irmãos, é o mais impressionante sobre Cristo. Porque ele, aquele que tem toda a autoridade, resolveu se humilhar, se fazendo homem, abdicando de toda essa autoridade, se entregando na mão das suas próprias criaturas rebeldes, para morrer a mais humilhante das mortes, a morte de cruz. E ao ressuscitar, Cristo venceu a morte e retomou toda a sua autoridade. Mas não foi para se vingar daqueles que o maltrataram e o colocaram numa cruz. Mas Cristo, ele abre os seus braços com todo o seu amor e diz: venha até mim, e eu posso curar as feridas do seu coração. Eu posso perdoar os seus pecados. Basta crer e se colocar debaixo da minha autoridade. Meus queridos, não há problemas em honrarmos as autoridades desse mundo. Às vezes até a gente pode se curvar diante de uma autoridade em sinal de respeito ou reverência, como talvez a rainha da Inglaterra. É Deus quem instituiu autoridade para essas pessoas, porque só Ele pode conferir, foi Ele quem fez isso. Mas só há uma autoridade que merece toda honra, toda glória, todo louvor, a qual nós nos curvamos não só por reverência, mas por merecimento e por dever. Esse é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A única autoridade perfeitamente justa, mas que mesmo vendo que o nosso erro é passível de morte e por justiça, porque é justo, porque a palavra diz que o pecado leva à morte, e sendo nós pecadores, esse é o caminho. Mas Cristo, por todo o seu amor, ele se entregou para conceder salvação. Essa é a mensagem da autoridade de Cristo. Se renda a essa autoridade. Não perca tempo. Jesus Cristo
Ele é o bondoso e amoroso Salvador de todo aquele que crê. Creia nele. Se coloque debaixo da sua autoridade. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é autoritativa sobre nós. Não só sobre nós, mas sobre todos os ensinos desse mundo, sobre toda a ciência, sobre qualquer coisa, porque é a palavra do Senhor, a maior autoridade deste mundo. Que possamos aprender a segui-la e que possamos, ó Deus, reverenciá-la, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que se humilhou para nos trazer salvação. E nós somos eternamente gratos ao Senhor por isso. Por isso nós nos rendemos debaixo dos teus pés. É no nome de Cristo que oramos. Amém.